Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial a você, vilanovense. Fazer uma análise aqui, né, uma perspectiva de uma questão mais a longo prazo. Lógico que o Vila está vivendo intensamente essa preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor sabe da importância desta Série C. O acesso é vital para o Vila. Ficar na Série C significa, muito provavelmente, um 2021 mais difícil do que o de 2020, porque na Série C você não tem recursos, você não tem TV, sua situação é de fato muito complicada. Então, gente, eu estava buscando, né, porque na vida a gente tem os exemplos, né? Não acho que devemos ser fiéis a eles, mas a gente pode aprender com eles. Eu fiquei buscando equipes que conseguiram essa ascensão. Foram muitas, né? Da Série C para a Série A. Por que para a Série A? Porque a Série A é o sonho do Vila. É o sonho da diretoria, da torcida, é onde o clube almeja chegar. Então, busquei 3 exemplos assim um pouco mais recentes. Nós tivemos outros, o Criciúma, o Bahia, o Vitória, foram equipes que experimentaram nessa ascensão, Ipatinga, mas eu busquei alguns mais recentes e vou explicar a vocês por que eu cheguei à conclusão de um comparativo que para mim é mais interessante. Começar aqui, o Joinville, né? O Joinville era um time que em 2011 estava na Série C, depois ele disputa entre 2012 e 2014 a Série B. Em 2014 ele conquista a Série B e vai para a Série A. Na Série A foi apenas uma temporada, o time acabou sendo rebaixado. Em 2016 ele joga a Série B e é rebaixado novamente. 2017 e 2018 ele joga a Série C, sendo rebaixado em 2018. E no ano passado ele jogou a Série D. Então foi o time que teve uma ascensão muito rápida, mas a queda foi igualmente muito rápida. Era um time que estava fora ali das grandes divisões do futebol brasileiro na década passada. Nesta década ele viveu os dois extremos. Ele sai lá da Série C e chega na Série A e volta e agora está na Série D do Campeonato Brasileiro. Um exemplo, por que eu descartei esse exemplo do Joinville? Primeiro, ele é um time de uma cidade do interior, onde praticamente toda a cidade apoia o time. E é um exemplo que ele tem uma parte muito boa, que é a ascensão, mas depois ele não conseguiu se sustentar nem para ser um time ioiô. Aquele time que fica na Série A, na Série B, na Série A, na Série B. Não, do jeito que ele subiu, ele caiu. Igual uma pedra que você joga para cima, né? Ela sobe rápido, mas quando ela chega no limite dela, ela desce também muito rápido. Outro time, a Chapecoense, um belo exemplo. A Chapecoense, um belo exemplo. A Chapecoense estava na Série C em 2012, inclusive junto com o Vila Nova, né? Vila Nova também jogou aquela Série C de 2012. Ele sobe em 2013, ele sobe novamente, chega na Série A em 2014. Lá a Chapecoense conseguiu ficar por 5 temporadas, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 6 temporadas na verdade, né? 6 temporadas, chegando inclusive 2 vezes à Taça Libertadores da América. Ganhou também aquela Copa Sul-Americana, né, que ele tinha chegado na final, a Chapecoense tinha chegado, e aí houve aquele trágico acidente, a Chapecoense acabou sendo declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016, caiu no ano passado. A Chapecoense, eu acho que como modelo administrativo é excelente. É um time que mostrou que é possível você não só subir a Série A, mas você permanecer por lá, que é a principal dificuldade de todos esses times emergentes. Quase sempre, quando eles batem na Série A, eles caem. E a Chapecoense, sem muitos recursos,
mas com uma organização enxuta, muito bem feita, com uma base que ia mantendo-se de um ano para o outro. Ela conseguiu ficar 6 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, e isso é algo que merece elogio. Mas a Chapecoense, assim como o Joinville, ela tem uma característica diferente de clube do Vila Nova. Era um clube sem oposição, era um clube do interior do estado, que também tinha ajuda de toda a cidade. E o interior de Santa Catarina são cidades produtivas, cidades que circulam bom dinheiro, eles conseguem manter um time. Então, assim, era o time da cidade. O Vila também não tem essa característica. Bem, então qual exemplo que seria interessante para o Vila? Eu tenho para mim que era o exemplo do Fortaleza. Fortaleza que chegou à Série A no ano passado, ficou na 9ª colocação, classificou-se para a Copa Sul-Americana, primeira competição internacional da história do clube. E por que eu escolhi o Fortaleza? O Fortaleza tem características parecidas com a do Vila. Fortaleza é um time de capital, é um time de torcida grande e é um time que viveu de administrações ruins por muito tempo. Por muito tempo. Tanto o Fortaleza viveu experiências que o Vila não tem. E eu digo de experiências negativas. Viveu agora experiências positivas que o Vila também não tem. Mas o Fortaleza viveu experiências negativas extremas, muito maiores do que a do Vila. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, depois que o Vila conseguiu chegar à Série B, ali em 1997, mesmo quando caiu, o pior momento do Vila foi quando o Vila ficou 2 anos na terceira divisão. Naquelas temporadas ali, 2012 e 13, né? Porque o Vila cai em 2011 da Série B, 2012 ele não conseguiu acesso, em 2013 ele conseguiu. O Fortaleza fracassou muito mais vezes. O Fortaleza chegou na Série C no ano de 2000, ele cai em 2009. Ele tinha ido na Série A, né? Naquela ascensão, quando ele chega na Série A em 2013, depois ele ficou oscilando ali na Série B. Em 2009, ele caiu da Série B para a Série C. Ele ficou na Série C de 2010 a 2017. Foram 8 temporadas consecutivas na Série B. Me desculpe. 8 temporadas consecutivas na Série C. Isso o Vila nunca experimentou depois que ele chegou à Série B. Então, assim, o Fortaleza viu o fundo do poço, o Fortaleza brigou contra rebaixamento, inclusive na Série C para a Série D, um jogo foi parar até no STJD, que o Fortaleza precisava vencer o CRB por uma goleada, e venceu. Né? E aí levantou-se muitas suspeitas que os jogadores do CRB tinham entregado o jogo para o Fortaleza, para que o Fortaleza pudesse escapar da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso o Fortaleza viveu na Série C. Uma sequência de fracassos ali no momento de decidir, que o Fortaleza, aquele regulamento, você chegava nas quartas de final, quem vencesse o confronto das quartas de final estava na Série B. Fortaleza perdeu 5 confrontos daquele. Né? O torcedor do Fortaleza não aguentava mais. E mesmo assim o time conseguiu se organizar, sair da Série C em 2017, com o Zago, né, que era o treinador do Fortaleza naquela campanha. Ele sai da Série C, chegou à final, perdeu para o CSA, chega na Série B em 2018, inclusive ano centenário do clube, conquista o título da Série B, chega na Série A e faz uma campanha muito sólida dentro da Série A. E isso não aconteceu por acaso. O Fortaleza se organizou. Primeiro ele teve uma figura que o Vila já teve essa figura lá atrás. Só que o Fortaleza conseguiu aproveitar-se dessa figura. O Fortaleza teve um mecenas, né? Empresário Luiz Eduardo Girão, inclusive hoje é senador. Ele injeta dinheiro no Fortaleza, saneia o clube, mas ele conta com outras pessoas. Talvez isso tenha faltado ao Barros lá atrás, quando o Barros foi o mecenas do Vila. Ele tem um diretor de futebol que faz um trabalho excelente, o Sérgio Papelin.
E ele tem uma figura que o Fortaleza, quando o Girão assume o time, ele é uma junta diretiva. O Fortaleza vinha passando muitas dificuldades, então vem essa junta diretiva. Nessa junta diretiva tinha um conselho consultor. Neste conselho consultor estava a figura do Marcelo Paz, que hoje é o presidente do Fortaleza. Um cara que se mostrou altamente criativo. Ele conseguiu elevar a receita do Fortaleza muito em cima do torcedor do Fortaleza. Fortaleza sempre teve uma grande torcida, uma torcida apaixonada. O Ceará também tem isso lá, né, em Fortaleza. Então, ele conseguiu canalizar grandes receitas para o clube com o torcedor. Porque o Fortaleza tinha aquelas receitas medianas aí de Série B, mas o Fortaleza tinha uma receita por fora muito grande. Além dessa ajuda do Girão, né, que depois deixa de ser o presidente do Fortaleza para que o Marcelo Paz assuma, o Fortaleza conseguiu tirar o seu sócio torcedor daquela coisa parecida aqui com o futebol goiano, fica ali 3 mil, 4 mil, 5 mil, ele leva para mais de 20 mil associados na Série B, consegue uma venda expressiva de camisas do clube, o que eleva muito de produtos do clube. Então, ele aumentou para uma Série B do Campeonato Brasileiro, ele aumentou muito a receita do clube. Então, aumentando a receita do clube, ele tinha um diretor de futebol que foi muito competente, trouxe um treinador, que foi o Rogério Ceni, que deu ao Fortaleza um outro patamar de visibilidade e também de confiança. O time ganha a Série B do Campeonato Brasileiro, vai para a Série A, mantém o Rogério Ceni com dificuldades, que muita gente assediou o Rogério Ceni, ele chegou a sair para o Cruzeiro e voltou durante a Série A, mas todo esse trabalho com um cara criativo, um cara que injetava dinheiro e capitalizando a torcida, né, capitalizando o clube com recursos da torcida. E por que a torcida fez? Ela comprou a ideia. Porque ele conseguiu convencer a torcida de que a administração era boa e que a torcida poderia confiar, poderia investir no clube, credibilidade. Então, o Marcelo Paz, juntamente com o Girão, e auxiliado por técnicos competentes, um diretor de futebol competente, um treinador competente, um time que tinha base, o Fortaleza conseguiu. Então, penso que isso é uma espécie de receita para o Vila. Evidentemente que não basta você ter os mesmos passos, até porque eles são impossíveis. São cidades diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, mas você tem um norte. E para mim o Vila precisa desse norte. Organizar-se para ter credibilidade. Sem isso não vai. Não vai. Sem credibilidade não vai. E a partir daí você ter muita criatividade. O Vila precisa faturar com a sua torcida. A torcida do Vila precisa ser um dos grandes patrocinadores do clube. Mas para isso, a diretoria do Vila, essa ou qualquer outra que suceder depois, ela precisa ter a credibilidade da torcida. A torcida precisa confiar. E não precisa confiar apenas de que a diretoria não está roubando o clube, vamos dizer assim. Ela precisa confiar que a diretoria tem competência para administrar o clube. Não roubar não é uma virtude. Não roubar é uma obrigação, é uma necessidade. Então, deste princípio, ele não cabe nem debate. Quem estiver gerindo o Vila ou qualquer outro clube não pode roubar. O Vila não é prefeitura, um governo, isso é o básico do básico. Isso não é virtude. Agora é ter competência. E competência para administrar o recurso que já tem e competência para trazer mais recursos. Até porque os recursos do Vila hoje são muito limitados. Então, penso que essa pode ser uma estratégia para o Vila para chegar na Série A, que é o sonho do clube. Tomara que o Vila tenha esse plano macro, porque ele é mais do que necessário. Penso que não disse aqui também nada muito diferente do que se pensa o torcedor, mas eu apresentei um exemplo. E para mim é um exemplo que cabe muito ao Vila. É um clube que tem características bem parecidas com a do Vila e que conseguiu trilhar este caminho.
Assim como o Vila, dezenas de outros clubes brasileiros podem se inspirar no Fortaleza. Aí a questão é ter a competência para executar. Mas o Santa Cruz, o Náutico, o Remo, o Paysandu, são todas equipes que podem se espelhar perfeitamente. Por quê? Porque vivem situações parecidas com a do Vila e almejam aquilo que o Fortaleza atingiu. Beleza, gente? Um forte abraço a todos vocês. Comentem aí o que vocês acharam, qual a opinião de vocês, com o que concordam, com o que não concordam, o que mais, além do que eu disse aqui, poderia ser adotado pela diretoria colorada. Um abraço a todos e até a próxima.